aí galera, beleza? Meu nome é Everton Crivoy, vamos continuar ali com a nossa série sobre a estratégia de prova, o pacing, né? Então, como eu falei com vocês na semana passada, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as variáveis fisiológicas que poderiam influenciar sobre o pacing. Então, um dos primeiros estudos que saiu em relação a isso foi um estudo do professor Adriano, que está com o link aqui em cima para esse estudo, em que ele analisou corredores de 10 quilômetros, né? E ele viu que corredores que tinham o melhor desempenho nos 10 quilômetros, eles faziam uma estratégia de prova mais agressiva, com início rápido, mais forte, né, do que os outros corredores com desempenho menor. E aí ele comparou esses dois grupos, e ele viu o quê? Que os corredores que faziam essa estratégia mais agressiva, eles tinham uma maior economia de corrida e um maior pico de velocidade na esteira. Então, o que é o pico de velocidade na esteira? Uma variável de desempenho, onde eu vou colocar o indivíduo para fazer um teste máximo, vou aumentando a velocidade a cada minuto até a fadiga. Indivíduos que conseguem correr mais tempo, né, vão fazer velocidades, atingirem velocidades mais altas na esteira, parece que são indivíduos que também conseguem fazer isso na pista, né? Então eles conseguem fazer estratégias de prova mais agressivas lá na pista quando eu coloco para os 10 quilômetros. Depois teve um outro estudo muito interessante comparando as variáveis fisiológicas, o professor Rômulo Bertuzzi, que ele testou diferentes variáveis fisiológicas e viu o que poderia explicar a estratégia de prova. Então eles viram que no início da corrida a estratégia é determinada por mais percepções, né? Mais algo psicológico, vamos falar assim. Então o indivíduo está lá na largada, está motivado, tá ali naquela coisa que a gente conversou no vídeo passado do comportamento coletivo, tomada de decisão. Então a saída ela é rápida, mas pela percepção subjetiva de esforço. Do meio da prova e no final da prova, parece que as variáveis fisiológicas vão interferir mais sobre isso, né? E quais variáveis que poderiam explicar bem o meio e o final da prova? O pico de velocidade na esteira, num teste progressivo máximo, apareceu como um dos fatores ali importantes, determinantes para a velocidade no meio e no final da prova. Então, indivíduos que conseguiam num teste máximo, progressivo máximo, atingir maiores picos de velocidade, conseguem fazer velocidades mais altas no meio e no final, dar um sprint final mais agressivo. Então vamos lá, o que é o pico de velocidade? Pico de velocidade está relacionado a fatores neuromusculares e a economia de corrida, por exemplo, que o Adriano mostrou por ser uma variável importante. A economia de corrida é uma variável, uma variável de desempenho, é uma variável de eficiência. Então assim, o que é economia? Eu vou correr numa velocidade a 10 km por hora e vou gastar X de oxigênio. Tá? Isso é o quanto que eu estou gastando de energia para correr nessa determinada velocidade. O indivíduo mais econômico para correr nessa mesma velocidade vai gastar menos oxigênio, vai consumir menos oxigênio do que um outro indivíduo menos econômico, né? Então o indivíduo mais econômico ele é aquele capaz de correr com uma determinada velocidade, gastando menos energia metabólica, consumindo menos oxigênio para aquela velocidade. E é um fator que tem sido demonstrado aí por ser muito importante no desempenho em provas de resistência, em corrida, em ciclismo, né? É a economia, essa medida de eficiência. Se eu gasto menos energia, eu vou conseguir atrasar mais a minha acidose metabólica e, consequentemente, fazer velocidades mais altas lá no final do teste, quando for necessário. Aumentando o quê? O meu pico de velocidade na esteira. Outra variável importante, tanto para o pico de velocidade como para a economia, o que é? O ciclo alongamento e encurtamento. Ciclo alongamento e encurtamento é a capacidade de utilizar a energia elástica acumulada em músculos e tendões para poupar uma energia metabólica. Então vamos lá, eu estou correndo, na corrida eu apoiei o pé no chão, né, acumulei energia elástica ali em músculo e tendão, vou usar essa energia para quê? Para fazer a segunda fase, a fase concêntrica ali, onde eu vou me deslocar. Fazendo isso, utilizando essa energia elástica de uma maneira mais eficiente, eu poupo energia metabólica e consigo correr por longos períodos de tempo. Então, variáveis importantes ali, economia de corrida e pico de velocidade. Pico de velocidade, capacidade de manter altas velocidades, mesmo estando num estresse metabólico desfavorável, certo? Então, nessa base de economia e pico de velocidade, o que a gente fez, né? O que eu fiz no meu doutorado? Eu falei, então vamos lá, vamos melhorar essas variáveis, economia de corrida e pico de velocidade, e vamos ver se esses caras mudam o pace.
Então a gente pegou atletas lá, foram 15 atletas, 17 atletas na verdade, começaram um treinamento para melhorar a economia e pico de velocidade. A gente comparou antes e depois a estratégia de prova. O treinamento melhorou a economia de corrida e melhorou o pico de velocidade de uma forma bastante significativa. Só que a estratégia de prova não mudou, continuou a mesma. Ele saía rápido, caía e depois subia. Então não serve para nada? Não serve, porque o que mudou? Ele continuava ao início na mesma velocidade, a primeira metade de prova até os 5.000 ele fazia com a mesma velocidade antes e depois. Na segunda metade de prova, os indivíduos que melhoraram a economia e o pico de velocidade, eles faziam a segunda metade de prova em velocidades mais altas, né? Então mudou o pace para a segunda metade de prova, dos 5 aos 9.600, as velocidades eram mais altas. Esse indivíduo agora está mais eficiente, ele consegue correr em velocidades mais altas, o que consequentemente melhorou o desempenho desse indivíduo. Então a gente mostra que melhorar a economia e melhorar o pico de velocidade são variáveis importantes para melhorar o desempenho desses corredores. Como que eu melhorei isso? Treinamento de força e potência, que é aí que nós vamos entrar nas nossas próximas séries, nossos próximos vídeos, né? Então o treinamento de força e potência não é só para prevenir lesão, eu vou melhorar também o desempenho de corredores e ciclistas. E nós vamos começar falando sobre explicar um pouquinho melhor essas variáveis: ciclo, alongamento, economia de corrida, pico de velocidade, e depois como treinar a força para melhorar essas variáveis e o desempenho. Beleza? Finalizando essa série de pacing, então vamos lá, peço a ajuda de vocês, vamos curtir, vamos compartilhar, manda suas dúvidas ali, sugestões, comentários, troca suas experiências com a gente. Quem já treinou força aí? O que vocês sentiram? Os atletas que treinaram força, como que vocês treinam? O que vocês têm sentido? Beleza? E vamos continuar essa nossa discussão aí sobre treinamento de corrida e ciclismo. Beleza? Valeu, galera. Brigadão. Até quinta que vem.